Não deixe o que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. Essa é uma frase de Charles Spurgeon. E realmente, aquilo que é importante na nossa vida é a presença de Deus e a nossa família. Por isso, reúna-se agora com a sua família e vamos passar esse tempo na presença de Deus, o Deus que é maravilhoso, o Deus que é soberano. E nos diz assim lá em Salmos 23, no verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, diz o salmista. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor estão sobre a sua vida e que você tenha o prazer de estar na casa do Senhor, que aqui representa a presença de Deus. Então, fique aqui conosco nessa quarta viva. Filipenses 2, do verso 5 ao 11, nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é lindo, é o único nome digno de exaltação, digno de louvor. Então eu te convido agora, mesmo aí na sua casa, durante essa canção, a abrir o seu coração em louvor a esse Deus maravilhoso que mandou o seu Filho Jesus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Creia, nesse nome há poder. De tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que
Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É um privilégio ter mais uma oportunidade de estar aqui com você, nessa quarta viva, podendo compartilhar da palavra de Deus. Aliás, a palavra é o centro do nosso assunto nesta ocasião, e eu quero iniciar a minha reflexão perguntando: qual o seu relacionamento com a palavra? O quanto você leva a sério, com que seriedade você ouve, você recebe, você se relaciona, você acolhe a palavra de Deus? Eu estou falando, obviamente, você sabe, da Bíblia Sagrada. Com o tempo, a credibilidade da palavra tem sido um tanto quanto desvalorizada, perdida, especialmente depois do iluminismo, da época da razão. O ceticismo se fortalecendo tem levado o homem, a humanidade de maneira geral, a não acreditar naquilo que a sua razão não consegue atingir, comprovar. O desenvolvimento da ciência também tem gerado essa falta de credibilidade, um relacionamento não adequado para com a palavra de Deus, que é a verdade de Deus para a humanidade. Não que a palavra perca o seu crédito do ponto de vista objetivo, mas sim do ponto de vista subjetivo. As pessoas dentro de si, em suas mentes, em seus corações, não têm dado à palavra o crédito, não têm com ela se relacionado de maneira adequada. Mas se isso deve, por um lado, nos preocupar, nos levar a lamentar, mais do que essa verdade sobre a qual estou falando, deve nos levar a lamentar a relação que aqueles que se dizem seguidores da palavra têm tido para com ela. Aqueles que dizem confiar na palavra, aqueles que professam o Salmo 119, por exemplo: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, ou lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aqueles que, perguntados: você acredita na Bíblia? Dizem: sim, eu creio. Você segue a palavra? Sim, eu sigo. É exatamente esses que devem nos preocupar um pouco mais. Você se enquadra nesse perfil? Você é um cristão? Você é um chamado cristão crente na palavra? Ou você é aquele que crê na Bíblia, que professa a fé em Cristo por meio da palavra? Você é daqueles que dizem levar a palavra a sério? E aí, esse texto que nós acabamos de ler nos traz algumas verdades que denunciam aqueles que de fato levam a palavra a sério. Aquele que acolhe a palavra, que leva a palavra a sério, segundo esse texto, ele acolhe com mansidão a palavra em si ou nele implantada, conforme nos diz esse versículo tão claramente: despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Existem algumas formas, algumas possibilidades de nós recebermos, de nós acolhermos a palavra de Deus. Uma delas é de maneira desconfiada, isso para não dizer incrédula. Quando nós dizemos assim: será que é verdade? Será que foi isso mesmo? Será que não tem um outro significado? Algumas passagens de fato fomentam isso nos seres humanos mais céticos. Por exemplo, quando nós lemos lá em Jonas, capítulo 1, versículo 17: e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Talvez isso leve muitas pessoas, especialmente os racionais, os intelectuais, os cientistas, os céticos, e lamentavelmente alguns cristãos, a pensarem: será que foi isso mesmo? Essa é uma possibilidade de nós recebermos e ouvirmos e processarmos a palavra de Deus. Mas uma segunda, sem entrarmos em muitos detalhes a respeito dessas possibilidades, é racionalizando a palavra. Afinal de contas, não é bem assim. E aí segue-se uma busca por reinterpretar, adequar, via de regra, por conveniência, por alinhamento com o seu pensamento, com o seu sentimento, ou para com o seu comportamento, o meu comportamento, a verdade que a palavra nos está trazendo. Atualmente existe um aspecto que tem evidenciado isso de maneira muito contundente.
a reinterpretação, a racionalização que se tem feito a respeito do tema homossexualidade. Por exemplo, alguns que defendem que a Bíblia coaduna, que a Bíblia não condena a prática da sodomia, da homossexualidade, se baseiam, por exemplo, no texto que fala o motivo pelo qual Sodoma e Gomorra teriam sido destruídos por Deus, lá em Ezequiel 16, 48 a 50, que diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, Sodoma e suas filhas nunca foram tão perversas quanto você e suas filhas. Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Era arrogante e cometia pecados detestáveis, por isso eu a exterminei, como você viu. Então há uma racionalização dizendo, não, tá vendo? A Bíblia não está dizendo que Sodoma e Gomorra foram destruídos por conta da prática da chamada sodomia, e que nós estendemos para a questão da homossexualidade. Então pode ser que algumas pessoas racionalizem, comecem a elaborar justificativas, a tentar arranjar uma forma de adequar a realidade bíblica, ou a verdade bíblica, melhor dizendo, às suas realidades pessoais. E há uma tendência, queridos, lamentavelmente, nem sempre maliciosa e nem por isso justificável, de se tentar reinterpretar, racionalizar a Bíblia a partir da realidade vivenciada por algumas pessoas, e às vezes até aparentemente coerentes, mas que não coadunam, que não são exatamente aquilo que a palavra diz, porque o que a palavra diz é o que ela diz, por mais que seja desconfortável, ou por mais que do ponto de vista racional e lógico pareça inadequado. Há aqueles também que interpretam a Bíblia com um certo orgulho. A impressão que temos, especialmente nós professores e pregadores, é que algumas pessoas ouvem a palavra apenas para confirmar que eles a vivenciam, por um lado, como que, tá vendo? É isso que eu faço, eu vivo a Bíblia desse jeito. Ou para confirmar que outras pessoas deveriam ouvir aquilo que está sendo pregado e ensinado, porque elas sempre avisaram, sempre perceberam que essas pessoas não se adequam à palavra de Deus, ou seja, sempre terceirizam as verdades que estão sendo pregadas. Se fulano estivesse aqui, ele ouviria, ele me daria razão, porque eu já tenho falado sobre isso. Pessoas que ouvem a palavra com orgulho de eu vivo isso, e não têm a capacidade de enxergar que Deus está falando aos seus corações. Mas o texto aqui, ele nos convida a essa postura, a levarmos a palavra a sério, a termos esse comportamento para com a palavra, na medida em que ele nos insta a recebermos, a acolhermos. Essa expressão é interessante, é acolhermos a palavra com mansidão. E interessante, queridos, que essa palavra mansidão, no original utilizada por Tiago, é a palavra praudis, que significa humildade, com gentileza. É alguém que ouve a palavra e não se torna rebelde, não recebe com rejeição, com dificuldade. Essa palavra não é para mim, ou não é bem assim, ou racionalizando a palavra. É alguém que, com humildade, por um lado, admite que a sua vida precisa se adequar àquilo que a palavra está orientando, do ponto de vista positivo, fazendo aquilo que a orientação da palavra está trazendo e que ainda não está sendo vivenciado, ao menos em sua plenitude, ou deixando de fazer aquilo que a palavra está proibindo, ao menos em parte, uma vez que aquela pessoa pode estar, porventura, praticando aquilo que a Bíblia diz para não praticar. Acolher com mansidão é não ser rebelde. Imagina um animal que está sendo montado por um homem e que de repente se bate todo como aquele cavalo, aquele jumento rebelde que se debate e essa pessoa não consegue ficar em cima dele. É como se Tiago estivesse dizendo, não seja como esse animal rebelde que não se permite ser montado pelo seu domesticador. Existem pessoas que recebem a palavra, mas não com essa mansidão, com essa humildade, com essa gentileza, como quem diz, é verdade, eu preciso me submeter a ela, custe o que custar, doa o que doer, porque eu me enquadro nessa verdade que está sendo proferida pela palavra, admitindo que sua vida não é exatamente aquilo que a palavra está orientando. Cada pregação, inclusive essa, cada estudo bíblico, cada momento em que você lê a palavra, você deveria se relacionar com ela
acolhendo-a com mansidão. Esse é aquele que leva a palavra a sério. Há uma outra palavrinha aqui nesse texto que eu gostaria de destacar. O autor, Tiago, irmão do nosso Senhor, ele diz que acolhe com mansidão a palavra em nós implantada, ou nele implantada. Essa é uma metáfora baseada na agricultura, na vida agrária, e lembra aquela parábola do semeador, lembra lá de Marcos capítulo 4, onde a palavra diz que a semente é a palavra, e os solos, os tipos de solos são o coração. Deus, ele quer implantar, ele semeia a palavra em nós, e esperançoso em relação à humanidade que Deus é, ele percebe a possibilidade de que o homem tenha um coração aberto, um coração como solo fértil que recebe essa palavra e que permite que essa palavra lhe seja inoculada. Esse implantada significa que a palavra se enraiza, que ela entra lá fundo, que ela sai modificando a essência, o interior. Não é uma palavra que está apenas na boca, mas uma palavra que penetra no coração. A palavra recebe com mansidão, ou seja, acolhe, se abre para que essa palavra lhe seja implantada, inoculada, para que ele seja fertilizado com uma palavra que há de modificar todo o seu ser, o seu caráter, como que um solo fértil que recebe uma semente, no qual essa semente instala as suas raízes e a partir da qual essa semente frutifica, cresce, floresce a 30, a 60, a 100. Eu quero concluir essa reflexão dessa quarta viva perguntando: de que maneira você recebe a palavra? Com que seriedade você se relaciona com a palavra? Você é daquele tipo orgulhoso que tem a consciência equivocada? Eu tenho que admitir, tenho que lhe alertar de que você está vivendo exatamente do jeito que eu penso, do jeito que eu faço, a minha vida está de acordo com essa palavra? Ou a vida de outras pessoas precisam se adequar a essa palavra que está sendo pregada, mas não a minha? Você é daquele desconfiado, para não dizer cético, incrédulo, há 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe? Ah, não, do barro fazer o homem, da costela fazer a mulher, e que tenta racionalizar, especialmente adequando a verdade da palavra à sua realidade, ao seu comportamento? Ou você é daquele que acolhe com humildade, com gentileza, com mansidão, que se dobra, que se submete, e mais do que isso, que obedece à palavra da verdade, que abre o seu coração como se ele fosse um solo fértil, para que essa semente nele seja implantada, plantada, inoculada, e crie raízes, e cresça, e frutifique, produza frutos, e modifique e transforme a sua vida, a sua história? Eu espero que essa seja a sua realidade, que o Senhor, por meio da sua palavra, da Bíblia, daquele livro em que você afirma crer, diz crer e se submeter, que você profere ou professa como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, que essa palavra seja recebida com esse espírito de mansidão, de submissão, de obediência, para que ela produza frutos, para que ela transforme a sua vida, o seu caráter e as pessoas que estão ao seu redor. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, pelo alerta, pela admoestação da Tua palavra a respeito da possibilidade de que não nos relacionemos com ela de maneira adequada. Se há porventura nos nossos corações algum espírito de ceticismo, de incredulidade, ou algum espírito de racionalização para adequar a palavra às nossas realidades, se há em nós algum orgulho que percebe-se sempre como alguém que já está vivendo a palavra, ou como que os outros necessitam ser por elas talhados e não nós, no nome de Jesus, tira de nós, ó Pai, dá-nos o espírito de mansidão, nos ajuda a acolher com mansidão, com gentileza, Pai, com humildade, com submissão à Tua palavra. Nos permita que os nossos corações sejam solos férteis, para que ela seja inoculada, plantada, enraizada, e que ela frutifique, transformando nossas vidas, produzindo salvação em nós e naqueles que estão ao nosso redor.
Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.